Agora, o Iberville tem um dado interessante que vai comentar conosco na sequência, mas antes eu tenho que ir até Bebedouro, porque nós vamos até Bebedouro ao vivo, conversar com o Iberville Neto, lembrando que aqui em São Paulo, uma tarde bem abafada, 28 graus. E aí em Bebedouro, Iberville, como é que está o tempo e a temperatura? Boa tarde para você. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Braga, uma temperatura amena aqui, sem chuva, mas também não tá muito quente, não. Não, isso é bom, pelo menos dá um certo alívio também, não é um desconforto muito grande. Ô, Iberville, antes de falarmos sobre o peso médio dos animais abatidos, que eu já dei um spoiler naquilo que você vai trazer para a gente aqui, conta como é que está o mercado, como é que está a expectativa com relação aos próximos dias para o mercado do boi gordo. Braga, de ontem para hoje a gente não teve grandes novidades, né? O mercado ele segue com a expectativa dessa retomada das vendas para a China. Isso acaba retroalimentando esse movimento de retenção de gado. Paralelamente, a gente está na segunda quinzena, então o ritmo de escoamento está mais lento. O atacado tem alguns ajustes negativos em alguns casos, nada muito forte, mas tem sido observado em algumas situações. E a gente tem, então, esse mercado meio de lado, pouca oferta e escoamento de segunda quinzena. As expectativas elas seguem de uma retomada no curto prazo, pelo menos o pecuarista retendo os animais indica isso, e o próprio mercado futuro também sinaliza, né, esse mercado mais forte aí acaba sinalizando essa expectativa de uma retomada, mas seguimos acompanhando, seguimos esperando. Bom, essa retomada se dá também se houver uma reversão no consumo interno de carne e, lógico, também se houver um anúncio quanto antes da retomada das exportações, né, das importações, no caso pela China, né? O Brasil está prontinho para poder fazer esses embarques, não é isso? Isso, é exatamente essa retomada para a China que eu comentei. Eu acabei não sendo claro, né? Mas é essa retomada para a China que está no radar dos pecuaristas e ajuda a esse movimento de retenção. Só que se a gente alongar um pouquinho e se essa retomada efetivamente acontecer nos próximos dias, a gente vai estar falando de uma retomada que aconteceu em cima do movimento já de necessidade de gado para a virada de mês, né? Então, vamos dizer que os frigoríficos comecem, que a gente tem essa reabertura aí, mais no fechamento dessa semana. A próxima semana já é aquela semana na qual os frigoríficos se preparam para escoar a carne para o varejo e o início de mês. Lembrando que os frigoríficos estão com programações curtas. Então, se no final dessa semana, começo da próxima, o mercado chinês reabrir para o Brasil, vai ser talvez o movimento mais positivo do ponto de vista de potencial para que esse boi ande, para que esse boi suba. Lembrando que depois a gente vai entrar na seca em algumas semanas e isso vai trazer um pouco mais de oferta de gado, mas pensando no curto prazo, seria o ponto aí de maior potencial para uma valorização do boi, associado com esse início de mês, né? Sim, sim. Observando esses dados aí com relação às cotações da B3, 299,30 para o abril. Representa alguma coisa? É só um movimento, certamente uma oportunidade, travar os preços, mas não é uma tendência. O que você avalia dessa forma? Todos os vencimentos, chamando atenção para o abril, 299,30 lá na B3. Eu acho que o que aconteceu foi que as expectativas que estavam baseadas, quando começou essa suspensão, as expectativas elas vinham mais positivas para março, né? E agora elas foram, na nossa visão, roladas para abril. Então, o mercado, na nossa visão, ele está esperando que em abril o mercado esteja vendendo para a China e as cotações estejam mais firmes, né? Isso não quer dizer que a gente está esperando que a reabertura de mercado vai acontecer ao longo de abril, né? Só que em abril, esse mercado aí, ele sinaliza que os players estão esperando uma demanda internacional mais plena nesse próximo mês. Pelo menos é uma interpretação aí que a gente pode ter desse movimento. Sim, sim. Você fez um estudo também mostrando, no gráfico, inclusive eu pedi para o Gleidson já encher a tela com relação ao peso médio dos bois em 2022, o abate. O que representa? É lógico que todo mundo sabe, o produtor acompanha, mas chama a atenção que aumentou o peso médio da carcaça aqui no Brasil no ano passado, é isso?
Isso, Braga, esse gráfico, a gente publicou ele aí nas nossas redes, né, e acabou, deu um ibope interessante, porque ele chegou no número redondo, né, chegou nos 300 quilos de carcaça, 301 quilos agora em 2022, mostrando uma tendência muito clara de aumento do peso de carcaça, mas agora a gente chegou nas 20 arrobas. Isso aqui é o peso só de bois, tá? Não é o peso médio de machos, é o peso de bois. E chegamos nos 300 quilos em decorrência de uma associação de melhoria de genética, melhoria de nutrição, sanidade. A sanidade ela vem em paralelo ali como um seguro, né, garantindo esses outros resultados advindos da sanidade, da genética e da nutrição, principalmente. E aí a gente tem esse efeito de aumento do ganho de peso, aumento do peso final, desculpe. A relação de troca mais apertada é uma tendência que tem acontecido nas últimas décadas, né? O bezerro se encarecendo frente aos animais terminados, isso também pressiona nessa direção de pegar aquele bezerro, aquela matéria-prima que está valorizada e colocar mais arrobas para diluir o custo da matéria-prima, da recria e engorda, que no caso é o bezerro, né? A principal matéria-prima. Então, mais arrobas colocadas dilui aquele custo inicial frente à arroba terminada ali. Bom, no comecinho da escadinha lá do lado esquerdo de quem nos acompanha, 1997, o peso médio ali era de 247, foi subindo, ganhando peso literalmente, né? Até chegar em 2022 aí nos 301 quilos, né? São 50 Exatamente, Braga. quilos em média, mesmo? Quando a gente pega a média geral também de peso do Brasil, está em torno de 17,8 arrobas, se a gente considerar todas as categorias. Até houve uma pequena queda em 2022, mas essa queda, quando a gente mistura machos e fêmeas, ela é muito relacionada à participação das diferentes categorias. Então, a análise do ponto de vista zootécnico, de produtividade, tem que ser feita boi com boi, novilho com novilho, novilha, vaca, etc. Porque quando a gente mistura, o que aconteceu ano passado? A participação de fêmeas aumentou um pouco em decorrência da fase do ciclo pecuário. Como as fêmeas são mais leves, então, mesmo que todas as categorias individualmente tenham aumentado de peso, como a gente coloca mais fêmeas no balaio geral, acaba que há uma redução do peso médio em 2022 na comparação com 2021, uma redução de 0,6%. Aí quando a gente pega machos, houve um aumento, um aumento de 0,6%, vacas, um aumento de 0,2%, novilhos, um aumento de 1,3% e novilhas, um aumento de 1,2% no peso médio. Bom, tudo isso, lógico, questão de genética, nutrição, precocidade também entra nessa conta aí, os animais são abatidos mais precocemente com esses pesos médios também de 2022 ou não? Esse é um comentário interessante, Braga, porque quando a gente pega um animal mais zerado, ele acaba sendo naturalmente mais pesado, mas o que tem acontecido é justamente um abate mais jovem dos animais nesses últimos anos, principalmente pelos benefícios inúmeros que abater o animal mais cedo tem, mas influenciado também pelo recorte de idade ali que a China exige. Então isso tem influenciado, tem estimulado esse abate mais jovem, mas pelos incrementos, pelas melhorias nutricionais, esse animal, mesmo jovem, tem saído mais pesado, que é um exemplo aí de evolução de todos os lados da nossa pecuária. Tá certo. Berville, muito obrigado pela participação. Amanhã a gente fala um pouquinho sobre as exportações, os resultados parciais das exportações que já foram divulgados, bem menores do que o mesmo período do ano passado, março do ano passado, mas é uma consequência lógica do embargo às exportações da China. Mas amanhã a gente conversa um pouquinho sobre questão de reposição também de exportações. Eu agradeço a tua participação por hoje. Obrigado, Braga. Um abraço. Até mais.